Oi gente, mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trouxe o Brian para me acompanhar no mercado e eu vou ensinar ele a como montar uma lancheira para o futuro filho dele. Pessoal, eu ainda não sou pai, mas eu sei que a Paty entende muito sobre isso, então ninguém melhor para me instruir num plano futuro, né, em curto prazo. Então hoje a gente está aqui para entender um pouquinho melhor como que tudo isso vai funcionar. Paty, eu preciso confessar para você, eu não faço ideia por onde começar, mas acho que a gente já pode começar desse ponto de partida. O que eu faço? Eu não faço ideia, isso é completamente novo para mim. Não tem segredo montar a lancheira de uma criança, mas a gente tem vários passos que são legais a gente seguir. E o primeiro passo são as frutas. É muito legal a gente colocar diversas frutas na lancheira dos nossos filhos. E o interessante são as frutas que são mais práticas, então que a gente não precisa descascar, não precisa cortar. Então, por exemplo, uma maçã, a gente pode pensar numa pera, numa goiaba, num caqui. Mas a maçã... Tá, primeiro ponto, eu coloco a maçã, ela é indicada, todas essas frutas que você citou, para um período matinal? Sim, qualquer fruta, a criança vai poder consumir em qualquer período. Não existe uma ordem do tipo, maçã na parte da manhã, pera na parte da tarde, coisas do tipo? Não. Tá. As frutas elas podem ser consumidas em qualquer e a gente pode variar bastante, inclusive. Então, quanto mais variedade você oferecer na lancheira do seu filho, melhor ainda. Tá, dúvida, maçã verde, que é tipo de maçã? Eu não sei, mas existe uma preferência? Eu posso colocar uma verde, uma vermelhinha? Quando a gente pensa na maçã verde, por exemplo, ela é um pouquinho mais azeda, então vai ter que entender que vai ser o gosto do filho, da criança, para ela conseguir escolher a melhor opção, né? Se for uma criança menor, então talvez uma maçã menor seja mais fácil dela morder e não uma maçã tão grande, por exemplo. Tem uma maçã mais docinha, que geralmente é mais aceita pelas crianças, ou qualquer maçã além da verde? A maçã vermelha, ela costuma ser mais docinha mesmo. E quanto mais madura a fruta tiver, mais doce ela vai estar, com certeza. Então, maçãzinha, picou, descascou, picadinha ou inteira? Pode mandar inteira, mas se você quiser mandar cortada, é interessante você pingar umas gotinhas de limão para a maçã não escurecer. Mas o limão não vai azedar para a criança? É só um pouquinho, porque você pingando umas gotinhas só não vai dar o gosto do limão e a fruta não vai escurecer, ela não vai oxidar. Interessante. Tá, então, ok. Maçã, pera, qual? Pera, o caqui a gente tem também bastante, que é uma fruta que a gente não precisa descascar, é basicamente só colocar na lancheira e lavada. E a criança já vai poder morder ela assim mesmo. O caqui eu gosto muito, só que aí o ponto é, o caqui, quando eu era pequeno, eu tinha um ponto contra, eu era um pouco reativo com o caqui por conta da textura, pelo fato dele ser meio... Não posso falar que ele é gelatinoso, né? Mas assim, você entendeu, né? Sim. Meio cremoso, meio não, meio fruta, meio não. Sim. Eu ficava um pouco ansioso. Você acha que isso pode ser um receio para a criança, com aceitação, coisa do tipo? Dependendo também dos gostos da criança, pode sim, mas a gente tem vários tipos de caqui. A gente tem o caqui que ele é um pouquinho mais durinho e a gente tem o caqui que ele é um caqui um pouquinho mais mole. Então você tem que escolher, por exemplo, o caqui chocolate, ele é um caqui já mais consistente, mais durinho. Então provavelmente você não teria essa aversão a comer se você tivesse escolhido esse. O caqui chocolate é aquele que chega a ser até um pouco crocante. Isso, eu já comi, sim. eu amo. É uma delícia. Tá, mas o caqui ele complementa as outras frutas ou ele substitui? Ele substitui, né? Você pode colocar várias frutas também na lancheira, pode fazer uma salada de frutas, mas o ideal é que tenha pelo menos uma fruta na lancheira do seu filho. Tá, entendi. Legal, bom saber. Tá, então primeiro passo, frutas com essas opções. Aí o segundo passo, a gente vai ter que pensar em alimentos que vão dar energia para o seu filho, porque uma criança saudável é uma criança que tem energia, que brinca, que corre. E aí quando a gente pensa em energia, a gente pensa em carboidratos. Tá. E aí existem uma variedade muito grande, né? Dúvida, as frutas elas entram como o que nessa parte? Elas são vitaminas? Isso, entra mais como uma parte, a gente sabe que tem algumas frutas que têm mais carboidrato do que outras, mas pensando num contexto geral, as frutas elas vão dar saúde, porque são ricas em muitas vitaminas e minerais. E quando a gente pensa nos outros nutrientes como carboidrato, a gente pensa que a principal que ele vai fazer com a gente é dar energia. Tá? E com carboidrato, o que a gente tem? A gente pode ter pães, tapioca,
Biscoito de polvilho. A gente tem várias... Biscoito de polvilho? Também. Curioso. É uma bem legal. Tá. E aí a gente precisa ter cuidado também na escolha, né, desses ingredientes que a gente vai colocar. Então, por exemplo, se a gente for escolher, você vai escolher um pão para colocar na lancheira, a gente tem que escolher sempre a melhor opção desse pão. Tá, Então, e dentro de todas essas opções aqui, o que é mais indicado? Tem, primeiro, dúvida, tá, geral? Tem diferença entre pão para criança e pão para adulto? Ou eu posso, o mesmo pão que eu compro no meu café da manhã, separar para criança? pensando que você vai escolher o melhor pão para você, Claro. pode ser o mesmo pão. Ok, tá bom. E qual é o melhor pão? A gente vai ter que sempre ler a lista de ingredientes, tá? Tá. Então eu vou pegar um pra gente fazer essa leitura dos ingredientes. Então a primeira coisa, gente, um pão integral é um pão que tem mais fibras, é um pão que vai dar mais saciedade. Tá. Então a gente tem preferência para escolher os pães integrais. E a gente sabe que um pão é integral quando o primeiro ingrediente que tem na lista dele é a farinha integral. Porque se não for, ele não é integral. Basicamente, tá? Tá. Então, pão integral, sempre na tabela de ingredientes, tem farinha integral. Isso, como primeiro. O que não é um pão integral? Quando tem uma farinha do Quando quê? coloca farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, Ah. né? Que é a farinha branca. Mas existem pães que colocam pão integral e atrás tem isso. Sim, então por isso que a gente sempre tem que olhar. Porque a lista de ingredientes, ela vai falar pra gente quais são os ingredientes que estão em maior quantidade no alimento, tá? Então, se o primeiro ingrediente é farinha de trigo integral, então ele tem mais farinha integral na sua composição. Tá, legal, beleza. E a gente tem que tomar cuidado também, porque muitos pães, eles têm açúcar na sua composição. O açúcar, ele é normal, porque a gente precisa do açúcar para alimentar o fermento, para o pão crescer. Tá. Só que se esse açúcar tiver, principalmente nos 3 primeiros ingredientes, significa que esse pão tem muito açúcar. E aí não é legal. Tá. Então isso a gente não tá nem falando pro meu filho, a gente tá falando pra mim mesmo. Isso. Tá. É geral, que vai servir também para criança, porque a gente não vai querer dar um pão cheio de açúcar para criança. Curioso, tá, Tá. curioso, não sabia disso. Curioso. E outro ponto legal também da gente olhar no pão é a quantidade de fibras que ele tem. Então, quanto mais fibras ele tiver na tabela nutricional, melhor. Tá? E quanto menos açúcar tiver, melhor também. Então, sempre quando a gente vai escolher qualquer produto industrializado no mercado, é muito bom a gente sempre olhar a lista de ingredientes, Tá, tá? tá bom. Tá, então pães, tendo essas especificidades, eu posso incluir sem problema nenhum. Isso, sim. O pão, Tá, aí não a tem gente nenhum tem... tem algum específico que eu não posso colocar, por exemplo, que além desses pontos que você colocou, que, sei lá, uma aceitação um pouco mais complexa, seja pela textura, porque existem vários tipos de pães, né? Tem pão de... Sim. Sempre- Os pães com grãos podem ser que tenham uma resistência maior por parte da criança Legal. aceitar. Tem até para adulto, né? Exato. Legal. Então pode ser um pão integral, mas que ele não tenha os grãos em si. Tá. Então pode ser que a criança aceite melhor, tá? Tá bom. Mas o ideal são esses, porque quando a gente pensa em criança, muitas vezes as crianças querem muita... Os pais colocam muito bisnaguinha, esses outros pães Eu ia perguntar disso. que não são muito legais, porque se você for olhar a lista de ingredientes de uma bisnaguinha e a lista de ingredientes de um pão, é muito maior a da bisnaguinha. E quando a gente pensa em produto industrializado, a gente pensa sempre na menor lista de ingredientes possível. A bisnaguinha não é bacana. Não. Por quê? Açúcar? Tem açúcar, tem muita gordura, a composição em si, né, não é muito bacana para criança. Tá bom. Tá? Então, frutas, uma daquelas frutas como opção, uma fatia de pão. Pode ser 2 fatias de 2? pães, né? Depende muito da criança, E o da que idade que ela que eu ela posso vai passar ter. nesse pão? Aí a gente vai entrar também no próximo tópico, Tá bom. Tá. mas que são as proteínas. Tá. E aqui tem o que a gente vai poder passar no pão dessa criança. Então a gente tem as opções de requeijão, de creme de ricota, creme cottage, queijos, ovos a gente pode colocar também no recheio desse pão. Tá. Mas Tá. Em meio a todas essas opções, o que eu posso escolher, o que é mais adequado, o que não é? Ou qualquer um? O ideal é sempre a gente, de novo, eu vou focar bastante nisso, porque como a gente está falando de produtos industrializados, a gente tem que fazer isso, a gente tem que olhar a lista de ingredientes dele. Tá. Então a gente sempre tem que escolher aquele que tem a menor lista de ingredientes, que é o mais natural possível. E que não tenha muito aqueles nomes que a gente não consegue nem entender direito o que significa, o que é, tá? Tá bom. Então a gente pode pensar
Os cremes de queijo, como um creme de ricota, um creme de cottage, geralmente eles têm uma composição melhor. São mais adequados? São mais adequados, Tá. Então é uma opção legal. E você pode até misturar, por exemplo, um creme de ricota com frango desfiado, um atum, por exemplo, e fazer um patê. Tá. Para passar nesse pão, rechear uma tapioca. Legal. Fazendo uma lógica de preço aqui, se a gente fosse colocar assim, se eu fosse contabilizar quanto ficaria a lancheira do meu filho. Até aqui a gente está falando de, sei lá, quantas maçãs? Umas 5 maçãs, aí tem, chutar, Sim. R$10, não sei. Aqui 11, ali 16 no pão, vai dar em torno aí já de uns R$35, mais ou menos. Isso. Mas pensando que vem uma quantidade maior, né? Por É, exemplo, se você isso. for comprar o pão, um saco de pão ele vai dar para Sim, faz sentido. umas 2, 3 semanas, dependendo do tamanho da criança. E também os cremes, como a gente não passa muito, o ideal é realmente não passar muito, é só um pouquinho. Então é uma coisa duradoura, que vai durar, né? Tá bom. Pensando Legal. nisso. Não é uma então, coisa semanal, né? Que não vai ser 5 dias. Isso, que aí seria 30 35, reais, exato. 35 por 5, né? Por 4 ali já daria um Sim. tanto bom no mês só pra lancheira. Sim, Mas tá exato, bom. sim. Tá, então um cremezinho de ricota, alguma coisa assim indicado. Light ou pode ser o normal? Porque tem uma diferença, né? O light geralmente é que ele tem menos gordura. E aí também é legal. Depende muito da criança também, tá? Quando uma criança ela é muito pequena, eu recomendo deixar a quantidade de gordura, porque ela usa essa gordura como fonte de energia também. Tá bom. Então não precisa necessariamente ser o light, pode ser o tradicional. Tá bom, Tá? legal. Tá bom. E outra coisa que a gente pode colocar também na lancheira é um iogurte, por exemplo. Então a gente tem várias opções no mercado e o iogurte ele é super fácil de colocar na lancheira também e a criança pode levar como fonte de proteína também. E iogurte pequeno. Que Isso. Tá, mas dentre todos esses é a mesma coisa. Eu já fiz essa brincadeira com minha esposa uma vez no mercado e a gente falou, tá, por onde que eu começo em todas essas opções aqui? Aí agora eu já sei que tabela nutricional é a mesma coisa? A mesma coisa, Tá. só que o iogurte, para ele ser um iogurte, ele precisa de apenas 2 ingredientes. Ele precisa ser ter o leite e o fermento. Então, Tá. a gente sempre foca naqueles iogurtes que eles têm apenas 2 ingredientes. Então, quando você olha a lista de ingredientes dele, ele tem apenas leite e fermento lácteo. Esse é o melhor Deixa eu ver. iogurte que você pode comprar para o seu filho. E para você Leite. também, Tá, legal. Acho que tá, legal. tá? Bacana, tá bom. Porque a gente pensa, Precisa um ser iogurte... desnatado? Desculpa. Não, pode ser o Normal? integral mesmo. Que é o desnatado também. aí. É. Tá, beleza. Nem a gente gosta muito. Tá. Tá, e se a gente pensar, mas aqui meu filho gosta do iogurte de morango, a gente pode pensar em comprar o iogurte, comprar um morango e bater. Vira um iogurte de morango também. O iogurte de morango não? O iogurte de morango... Aí já começa a ir pra um outro depende, porque os iogurtes prontos, geralmente, eles têm muito açúcar. Tanto é que um dos primeiros ingredientes da lista é açúcar, né? Então nunca tem o morango. Se você for ler um iogurte de morango, ele tem na lista de ingredientes preparado de morango. Ah, Que não é um morango. Não é um morango em si. Então é morango, mas não é morango. E na Exato. verdade eu tô dando açúcar, como se fosse morango. Exatamente. É mais recomendado comprar uma porçãozinha de morango, bater, colocar junto com o iogurte. Exato, sim. Legal. Tá? Porque a gente tem acostumado com esse paladar mais adocicado, né? Então, às vezes a gente pega um iogurte desse, que é o natural, e a gente experimenta e a gente acha azedo. Mas a criança, ela não tendo tanto contato com doces assim também, ela não vai ter essa mesma sensação que a gente. Tá. Ela pode aceitar bem, desde que a gente acostume ela a isso, né? Tá bom, legal. Tá. Então até aqui fruta, pão, requeijão e um iogurte. Isso. Natural, normal ali, sem nenhum sabor, nada do tipo. Isso, Tá. sim. Tá. Aí basicamente assim você já montou uma lancheira perfeita para o seu filho, que você colocou uma fonte de nutriente, de vitamina para dar saúde, Tá bom. uma fonte de carboidrato para ter energia Tá e uma bom. fonte de proteína para ele conseguir se desenvolver, para ele conseguir prestar atenção nas aulas, para ele conseguir desenvolver os músculos dele. Então basicamente com isso a gente já tem uma lancheira pronta, mas a gente pode ainda incrementar um pouquinho mais, se quiser colocar, por exemplo, algum snack para a criança comer. Um Colocar biscoitinho, alguma coisinha assim? isso, saudável, pensando sempre, Tá. né? Tipo o que seria nesse caso? A gente tem uns snacks de grão de bico, snacks, chips de banana. É bom? Snack de grão de bico? Eu gosto, né? Tá. Mas pode ser um chipzinho de banana, alguma coisinha Isso, assim? de batata, de legumes. Não é gordura isso?
Depende da forma que ele foi feito também, né? Tem os chips que a gente fala que ele é mais natural, que ele é feito no forno, assado. E tem os chips que ele é frito. Aí o frito não é muito legal. Então sempre preferenciar pelo assado ali. Isso, por tudo aquilo que é assado. Que aí já é uma opção boa também, tá? Bacana. Até aqui então a gente falou pão, requeijão, iogurte, a gente falou de uma fruta e bebida. Eu posso oferecer o que eu quiser de opção de suco? Tem alguma restrição também? O que é? O ideal é sempre a gente focar na hidratação com água, mas se vez ou outra você quiser mandar um suco para o seu filho, a gente já tem hoje no mercado várias opções de sucos que são 100% fruta. Né? Então a gente sempre pensa, de novo, focando naquela lista de ingredientes, a gente vê um suco que ele tem a sua composição que seja 100% fruta. E aí é uma opção legal para você mandar, porque esses de caixinha não precisam ficar refrigerados, é mais fácil de colocar na lancheira do que o suco natural que a gente faz da fruta, né? Tá, entendi. Então, basicamente, também ter preferência por um suco 100% natural, colocar ali numa garrafinha, colocar junto para ele. Isso. Ou que já vem em caixinha também. Ou que já vem em caixinha. Isso, que já tá pronto para consumir. Bacana, tá? Bacana. Então, resumindo, é isso. Para você conseguir montar a lancheira do seu filho de uma forma que seja saudável, que ele vá gostar também, é uma fruta da preferência dele, que ele gostar e tentar variar a maior quantidade possível de frutas durante a semana. Maçã, caqui. Maçã, caqui, pera. Uva, pera, goiaba. Legal. Tá? Sempre descascado. Não precisa descascar. Não precisa, tá bom, tá bom. Pode dar com casca. Tá bom. A fruta, uma opção de carboidrato para dar energia para ele, que aí vai ser o pão, a tapioca. Uma opção de proteína, que aí pode ser o queijo, um requeijão, pode ser o iogurte. E aí, se quiser acrescentar alguma coisa a mais, que a gente tem os snacks, as castanhas, os chips. E de vez em quando mandar um suquinho de caixinha 100% natural também para ele. Perfeito. Tá? Dessa forma eu consigo ficar tranquilo, então sei que ele está bem assistido em alimentação e tá tudo certo. Isso, exatamente. Maravilha, tá bom. E eu espero que essa dica tenha ajudado vocês em casa também a como montar a lancheira do seu filho de forma adequada, gostosa e que ele vai comer bastante. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com alguma mãe que precisa dessas dicas e se inscreva no nosso canal também para acompanhar os próximos vídeos. Valeu, galera!